bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Mafalda Moreira. Olá, Christian, muito obrigado por nos oferecer a oportunidade de aprender tanto por esse canal. Adoro suas explicações, tenho adquirido muitos conhecimentos e acho que você é uma simpatia. Obrigado. Gostaria de perguntar se a psicanálise tem algum estudo específico sobre o sofrimento das pessoas que sofrem com o racismo. Ok, Mafalda, é uma questão super importante, crucial, e para a qual a gente ainda não formou exatamente um discurso crítico à altura da situação de segregação e de humilhação social que a negritude enfrenta, pelo menos no Brasil. Né? Então eu poderia dizer que a gente tem um estudo recente que eu recomendo muito a você, organizado pela Noemi Moritz Kohn, Maria Lúcia da Silva e Cristiane Curia Bud, o racismo negro no Brasil, questões para a psicanálise, né? Que é um pessoal do SEDE Sapientai que se dedicou e colheu um conjunto de observações sobre esse que a gente pode chamar, sim, um sintoma social, né? O racismo. Esse trabalho, ele várias vezes retoma um texto que é chave para essa discussão, principalmente fora do Brasil, isso é muito curioso, que é o texto de um psiquiatra negro, nascido na Martinica, né, nas Antilhas Francesas, e que trabalha com Tosquelles, no sul da França, chamado Frantz Fanon. Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um tratado assim, fundador, né, da teoria pós-colonial e das reflexões sobre como a colonização ela empreende e traz consigo um certo discurso racialista, né, um discurso que hierarquiza, um discurso que justifica a dominação, né, com suas antropologias e etnologias da subserviência, um discurso que entranha-se na educação, nas formas de entendimento do sofrimento mental, nas políticas públicas, enfim, em todos os setores do nosso laço social. Né? Uma coisa interessante é que esse trabalho do Fanon, ele é também uma resposta ao trabalho de um psicanalista lacaniano, chamado Octave Benoni, que escreveu Próspero e Caliban, a partir da experiência dele como adido cultural em Madagascar, onde ele observava, né, o processo de colonização, do qual ele fazia parte, e levava em conta a maneira muito peculiar como os malgaxes respondiam a situações de conflito e entendiam o seu processo colonizatório a partir dos seus mitos, né, a partir das suas práticas anteriores à colonização, né, que de certa forma acabavam justificando a sua própria, enfim, subserviência. O Benoni argumentou então que havia uma espécie de acasalamento entre duas fantasias ao longo do processo colonial e que a gente poderia transportar e incluir o sofrimento, né, com o racismo nisso, né? A fantasia do colonizador e a fantasia do colonizado. O Fanon rebateu fortemente essa leitura do Benoni nesse trabalho, dizendo, olha, isso é um exemplo de colonização assim psicológica, uma colonização por uma teoria que é então de origem europeia, centro-europeia, feita por brancos para brancos e que estaria sendo aplicada, né, a serviço, naquele caso, da colonização francesa. Né? Bom, a experiência do racismo, ela leva a um tipo de sofrimento, me parece assim, difícil de abordar, porque ele está sempre assim articulado com outras narrativas de sofrimento. Por isso me parece muito simpática a chamada teoria da interseccionalidade, né? A teoria que pensa, né, as relações de opressão de classe cruzadas em intersecção com as opressões de gênero e cruzada em intersecção com as opressões ligadas ao racismo e, no caso do Brasil, particularmente, ao racismo contra a população negra, né? Ou seja, essas coisas elas se combinam e de tal maneira que a hora que você vai dizer não, mas eu tô sofrendo porque eu sou negro, isso às vezes se combina com não, mas será que é porque eu sou negro ou porque eu sou pobre?
Não, mas esses dois traços, eles têm uma persistência infeliz na história do Brasil, desde a escravidão, que deixa os seus traços até hoje. Então como é que você separa? Né? Quer dizer, faz parte do processo colonizador e faz parte da invisibilização desse conflito que a gente trafega de um para outro. Né? Um processo conhecido então como branqueamento. Quando a pessoa vai ascendendo socialmente, ela vai sendo mais e mais reconhecida, ela não vai sendo mais reconhecida como negra. Ela vai, assim, sendo percebida como alguém mais branco do que, enfim, ela é. Então, isso traz pra gente esse fato interessante, importante, clínico, de que nós não estamos falando, assim, da objetividade da cor da pele. Mas isso está filtrado por fantasias, está filtrado por atribuições de valor, isso está filtrado pela posição que a gente coloca o outro. Na mesma direção, portanto, o sofrimento daquele que sofre com o racismo, muitas vezes é um sofrimento não nomeado. É um sofrimento que ele se desloca, então, para a pobreza, ele se desloca para a exceção social, ele se desloca para outras narrativas que no fundo, tornam essa condição mais e mais invisível. Né? Então, no tratamento vamos dizer assim, desse racismo, o primeiro movimento é a gente poder nomeá-lo. A gente poder percebê-lo, a gente poder fazer com que o sujeito escute-se como produtor e reprodutor desse discurso, ou como aquele que sofre, os efeitos desse discurso sobre si. Vou trazer um exemplo assim mais direto da minha clínica sobre isso. Uma pessoa que tem tudo para avançar na sua condição assim profissional. Ela é uma pessoa que se dedicou muito, é uma pessoa que, como tão costumeiramente a gente encontra essa colocação, teve que fazer muito mais do que outros para obter a mesma coisa. Inclusive em termos salariais. É que num determinado momento ela se vê diante de um passo que ela pode dar, que ela deve dar, que o seu chefe se aposenta e ela então é a candidata natural a ocupar aquela posição. E nesse preciso momento ela faz então um pânico, ela faz um conjunto de sintomas que impedem ela de ir trabalhar, ela vai para o sistema de pensão e cria-se um impasse que é inexplicável para ela mesma, uma vez que estava assim às portas da realização de um grande sonho e de dar um grande passo na sua vida. E é bom, você fala sobre isso tem conexões familiares, isso tem conexões com as próprias fantasias desse sujeito, dessa pessoa, e mesmo assim, a angústia diminui, mas toda vez que o assunto volta e a possibilidade de assumir o tal cargo, que estava assumindo essa possibilidade, a pessoa volta a produzir então esses sintomas. Até que me ocorre dizer o seguinte para ela: olha, você nunca mencionou isso, você nunca trouxe essa questão para esse contexto. Mas, depois eu falado, enfim, uma série de outras coisas. Mas não te ocorre que, enfim, você é uma pessoa negra. Não era alguém que você podia ficar assim, pardo, na dúvida. Era uma negra retinta e que lhe digo então... será que isto não conta para você? O fato de que este passo é uma realização para si, mas é uma contrariedade de um conjunto imenso de expectativas sociais também. Ao que ela diz, puxa, mas é óbvio que isso estava aí o tempo todo, eu já tinha ouvido comentários, etc., mas nunca tinha pesado que isso estava em jogo nesta situação, a ponto de que eu não autorizasse o meu desejo usando isso para me obstruir, para me inibir, para me impedir. E a partir de então ela consegue então dar esse passo. Eu acho que é um exemplo que captura essa ideia de como o racismo ele aparece em momentos agudos. Às vezes a gente tem isso, de que alguém diz, bom, você não vai pegar o emprego porque você é dessa cor, ou um xingamento, ou um maltrato, Isso é pernicioso, isso vai produzindo, vamos dizer assim, uma espécie de trauma recorrente na pessoa, vai abalando o seu narcisismo,
mas pensando na peculiaridade do racismo brasileiro, que é um racismo que até bem pouco tempo estava encoberto com essa ideia da democracia racial brasileira, da grande miscigenação que existe no nosso país, de fato, ao contrário de, sei lá, África do Sul, Estados Unidos, nós temos esse degradê da nossa população, mas isso então justamente torna o sofrimento ligado ao racismo muito mais difícil de nomear, muito mais difícil de narrativizar. Isso vem sendo feito agora, mais recentemente, né? Temos que citar o trabalho magnífico da Djamila Ribeiro, seu livro, né, sobre o lugar de fala, é essencial para os psicanalistas enfrentarem essa questão. Além disso, um detalhe muito interessante, pouco mencionado, né, diz respeito ao fato de que a primeira, vamos chamar assim, a primeira psicanalista brasileira formada no Brasil, né, chamava-se Virgínia Bicudo, era negra. Era negra, de origem humilde, que consegue se estabelecer e que dá grandes contribuições para políticas públicas, né? Vai trabalhar depois em Brasília, mas é uma pessoa notável, com uma história de vida absolutamente valorosa e que nós, dentro da psicanálise, frequentemente assim, esquecemos desse detalhe, né? De que ela era uma negra e era a primeira psicanalista brasileira. E eu discuto e comento esse caso no meu trabalho, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, e acho que ele, de certa forma, é uma tentativa de dar suporte linguageiro para como que a gente pode lidar com a opressão racialista no Brasil. Oxalá, vamos conseguir reduzir essa sintoma social, e cliquem aqui no Aqueronta Movebo para receber mais fragmentos do Falando Nisso. Obrigado.